pessoal, eu me chamo Jair e na nossa aula experimental de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de ligações químicas. Então, como a gente viu na abordagem teórica feita por Jardine, a gente viu, as definições de cada tipo de ligação química, a gente viu como que cada ligação química é formada e a gente sabe, que existem agora 3 tipos de ligações químicas, que é a ligação iônica, a ligação covalente, também chamada de ligação molecular, e a ligação metálica. Agora, a gente vai tratar especificamente da condutividade elétrica em compostos que apresentam esses tipos de ligações químicas. Ou seja, a gente vai observar, a gente vai analisar o comportamento de condução ou não de eletricidade em compostos que fazem esses tipos de ligações. Ou seja, em compostos que fazem ligações iônicas, que são os compostos iônicos, em compostos que fazem ligações covalentes, que são os compostos chamados de covalentes, tá? E também em compostos que possuem caráter metálico, que são as substâncias metálicas. Para isso, eu tenho aqui amostras de substâncias que caracterizam esse tipo de ligações, esses tipos de ligações. A gente tem aqui o cloreto de sódio, tá? Que é mais conhecido pelo sal de cozinha. Temos também a sacarose, que a gente conhece no nosso cotidiano pelo açúcar. Vamos analisar também uma substância de caráter metálico, que nesse caso aqui é a moeda, tá? Vamos analisar a água pura também, a condutividade elétrica da água pura. E para a gente analisar essa condutividade elétrica, a gente vai precisar de um circuito elétrico. Esse circuito elétrico ele é formado aqui por uma lâmpada que está conectada a uma fonte de energia e a gente consegue perceber que esse circuito ele está aberto, Se a gente for fazer a junção aqui desses fios, a gente percebe que a lâmpada vai acender, porque os fios são feitos de cobre, são formados de cobre e por isso ele conduz eletricidade, A gente sabe aí que metais conduzem eletricidade. A gente vai primeiro não fazer a junção dos fios. O que a gente vai fazer é inserir esses fios em substâncias, que apresentam esses tipos de ligações e a gente vai analisar se tais substâncias elas vão fechar o circuito, ou seja, elas vão ser capazes de acender a lâmpada. Agora vamos iniciar nossa atividade experimental. Vamos começar fazendo o teste de condutividade elétrica no cloreto de sódio, só que em seu estado sólido, tá? Vamos testar aqui. Vamos ver se nesse estado aqui ele conduz eletricidade. Eu vou pegar meus eletrodos e vou inserir no sal. A gente percebe que não conduz eletricidade no seu estado sólido. Vamos então dissolver esse sal na água. Vamos fazer uma solução aquosa de cloreto de sódio para observar a condutividade elétrica. Tenho água aqui, eu vou dissolver esse sal na água, tá? Deixa eu tirar esse sal aqui. Dissolvi o sal na água, agora eu vou testar a condutividade elétrica. Olha, dissolvendo o sal na água, a gente percebe que agora ele conduz eletricidade. Será por que isso acontece? A gente verá em seguida, tá? Que eu vou explicar para vocês. Vamos fazer agora o teste de condutividade elétrica na açúcar. Também no seu estado físico sólido, primeiramente. Depois a gente vai dissolver na água. No seu estado físico sólido, a gente percebe que a açúcar também não conduz eletricidade. Ou seja, ela não fecha o circuito, a lâmpada ela não acende. Vou dissolver agora a açúcar na água para a gente ver se acontece o mesmo com a solução de cloreto de sódio,
Vamos inserir aqui os eletrodos nessa solução e a gente percebe o quê? Que a solução de açúcar com água, ela não conduz eletricidade, né? É ao contrário ali da solução de cloreto de sódio. A solução de cloreto de sódio, ela conduz, né? Em meio aquoso ele conduz. Agora a água, ela não conduz eletricidade em meio aquoso. Vamos entender também o porquê que isso acontece. Vamos agora fazer o teste de condutividade elétrica na água pura. A água ela tem que ser destilada, ela não pode conter nenhum sal, tá? Nenhum tipo de sal. Inserindo os meus 2 fios aqui na água pura, a gente percebe também que não há condução de eletricidade, ou seja, a lâmpada ela não acendeu. Por fim, a gente vai testar a condutividade elétrica em uma substância de caráter metálico. Eu acho que vocês já devem saber, né, que os compostos metálicos, eles são bons condutores de eletricidade, ó. A gente percebe que há condução de eletricidade. Metais são muito bons condutores. Agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. Se vocês souberem responder, deixem aí no chat ou podem ligar o microfone. A pergunta é o seguinte: por que será, né, que o cloreto de sódio em solução aquosa ele consegue conduzir eletricidade, enquanto que a água enquanto que o açúcar em solução aquosa não conduz? Deixem aí sua resposta e eu estarei explicando logo mais. Muito obrigada. Então, pessoal, para a gente compreender, né, o porquê que a solução aquosa de cloreto de sódio e a moeda conseguiu conduzir corrente elétrica, enquanto que a água pura e o açúcar não conduziu corrente elétrica, é preciso que a gente entenda, né, o tipo de ligação química presente em cada um desses compostos. Por isso, eu vou recapitular aqui e identificar com vocês os tipos de ligações químicas que formam cada um desses compostos mencionados, né, os compostos que eu utilizei no experimento. Então, inicialmente, eu utilizei lá no experimento o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha. O cloreto de sódio, ele é um composto aí iônico, tá? Por que ele é um composto iônico? Porque ele é formado aí por íons, um de carga positiva, que é o cátion Na+, e pelo íon de carga negativa, né, que é o ânion Cl-. Esse tipo de ligação química, ela geralmente ocorre, né, entre metal e não metal. O metal aqui nesse caso é o sódio, tá? Metais, eles tendem a doar elétrons, enquanto que não metais têm a tendência aí de receber elétrons, que nesse caso é o cloro. E por isso que a ligação iônica ela se caracteriza, né, pela transferência, né, de um ou mais elétrons de um átomo para outro. E, portanto, o cloreto de sódio ele é classificado aí como um composto iônico, certo? Vamos identificar agora o tipo de ligação química na qual o açúcar e a água é formada. Observando aqui na estrutura de Lewis da molécula de água, nota-se, né, que há um compartilhamento, né, de pares de elétrons entre os átomos. Então, a gente pode observar aqui o oxigênio, ele, né, tem 6 elétrons em sua camada de valência e para que ele consiga se estabilizar, ou seja, completar seu octeto, ele precisa aí de 2 elétrons. E esses 2 elétrons eles vão ser compartilhados pelos hidrogênios, tá? O hidrogênio é um caso à parte, né, que ele se estabiliza aí com 2 elétrons e, portanto, o oxigênio ele vai compartilhar um elétron aí para cada hidrogênio. Portanto, a água, a molécula de água, é classificada aí como um composto covalente. A gente tem também que a sacarose, que é açúcar, ela também é um composto aí covalente, tá? Porque a ligação covalente ela também ocorre, né, entre hidrogênios e não metais. Então, observando aqui na fórmula molecular da sacarose, a gente tem que ela é formada aí por hidrogênios
e por não metais, que nesse caso é o carbono e o oxigênio. Por fim, né, eu utilizei lá no experimento também a moeda. A moeda ela é formada aí por ligações metálicas, tá? Só recapitulando aqui para vocês que a ligação metálica ela resulta aí de um aglomerado de átomos nêutrons e cátions mergulhados aí em uma nuvem ou também chamada mar de elétrons livres. E a ligação metálica ela ocorre, né, entre metais e, portanto, a moeda aqui ela é um composto metálico. É óbvio, né? A gente já sabe. Bom, agora que a gente já classificou, né, os compostos aí em iônicos, covalentes e metálicos, vamos então entender o porquê, né, que alguns deles conduziu corrente elétrica, enquanto que outros não conduziu corrente elétrica. Para a gente analisar esse comportamento de condução ou não de corrente elétrica, é preciso que a gente saiba, né, o que vem a ser corrente elétrica. Então, corrente elétrica, né, é um movimento ordenado dos portadores de cargas elétricas, tá? Ou seja, a gente pode inferir que para que exista corrente elétrica é necessário, né, que exista elétrons livres, ou seja, os compostos eles precisam gerar elétrons com mobilidade, ok? Agora, né, analisando então o sal de cozinha no seu estado sólido, a gente viu lá no experimento que ele não conduziu eletricidade, né? E isso acontece por quê? Acontece porque os íons, né, Na+ e Cl-, que formam aí o composto, eles se encontram presos, né, formando aqui um retículo cristalino. Portanto, ele no estado sólido não há íons livres, tá? E o açúcar, né, a sacarose, ela também não conduziu eletricidade, a lâmpada não acendeu lá no experimento. Isso também acontece porque a açúcar é um composto molecular e ela não apresenta aí, cargas livres, né? E a gente pode observar que a gente não tem cargas livres aqui. Então é por isso que a sacarose ela não conduz eletricidade. No entanto, quando eu faço lá o teste de condutividade elétrica na solução aquosa de cloreto de sódio, a gente viu lá que conduziu eletricidade, né? A lâmpada ela acendeu. Isso ocorre por quê? Porque os compostos iônicos em solução aquosa, como o cloreto de sódio, eles sofrem, né, um processo chamado de dissociação, né, que é a separação de íons já existentes, tá? Como mostrei para vocês lá no slide anterior, o composto cloreto de sódio ele é formado por íons. Só que esses íons eles estão presos, né, formando um retículo cristalino, mas quando eu coloco ele na água, esses íons se separam, tá? Conforme é mostrado aqui, esse esquema, tá? Eles se separam e vão conseguir aí se movimentar livremente na solução, tá? Então é por isso que eu vou conseguir conduzir corrente elétrica, né? Porque eu vou ter aqui uma quantidade de íons livres muito grande, tá? Muito grande. E, portanto, essa substância em solução aquosa, ela é classificada como eletrólito, tá? Por outro lado, quando eu dissolvo lá o açúcar na água, a gente viu que não conduziu eletricidade, tá? A lâmpada ela não acendeu lá no experimento. Isso acontece porque o açúcar, como eu disse, ele é um composto molecular, tá? E compostos moleculares tendem a sofrer um processo, né, de ionização. Mas nesse caso, a molécula de açúcar, ela não sofre ionização e, portanto, ela não forma íons na solução, né, conforme aqui é mostrado na figura, tá? Nessa figura aqui, a solução de açúcar contém apenas moléculas neutras de sacarose, né, rodeadas por moléculas de água. Então, uma substância como o açúcar que não forma íons é classificada, né, como não eletrólito, tá? Quando a gente vai lá analisar, né, a condutividade elétrica da água pura, a gente viu, né, que a água pura não foi capaz de acender a lâmpada. Vamos então entender o porquê que isso acontece? Então, sabemos, né, que a água pura ela é uma substância covalente, tá? A gente viu lá. E
que tendem, né, a sofrer um processo de ionização, como eu disse, compostos covalentes sofrem processo de ionização. Inclusive, a água ela é muito interessante, porque a água ela sofre uma auto-ionização, tá? Ou seja, ela não precisa da adição de nenhum outro solvente para se ionizar, tá? Porque ela se auto-ioniza. No entanto, essa auto-ionização ela vai gerar poucos íons na solução, tá? E essa quantidade de íons é muito pequena e não consegue, né, conduzir a corrente elétrica necessária para acender a lâmpada, tá? Portanto, a água aí, ela é classificada aí como um eletrólito muito fraco, pois apresentam aí poucos íons na solução. Essas quantidades de íons aqui é incapaz de acender a lâmpada, mas ela conduz um pouco de eletricidade. Conduz, mas é muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Tão pouco que não é capaz de acender a lâmpada, beleza? Então, para finalizar, né, a gente testou também a condutividade elétrica em um composto de caráter metálico, né, que nesse caso foi a moeda. E como a gente também já sabe, né, metais eles são bons condutores de eletricidade. E isso se dá ao fato, né, dos metais apresentarem elétrons soltos, tá, com livre movimentação por todo o metal. Conforme aqui eu coloquei o esquema, mostrado aqui nessa animação, a capacidade, né, que os metais têm de conduzir facilmente eletricidade, se explica, né, pela presença da nuvem de elétrons, que eu expliquei lá para vocês no início, também chamada de mar de elétrons. Então, há muitos elétrons livres aqui, né? Há um mar de elétrons livres. Então, por isso que há essa facilidade de condução de corrente elétrica, ok? Então é isso, galera. Obrigada, tá?